Inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. Vamos entender conceitos, diferenças e aplicações. O slide apresenta o que é a inteligência artificial moderna. Ele explica que a inteligência artificial é um sistema computacional capaz de analisar informações, identificar padrões e gerar respostas ou decisões com base em grandes volumes de dados. Esses sistemas conseguem trabalhar com vários tipos de informação, como texto, imagens, áudio, vídeo e dados estruturados. Nos últimos anos, duas abordagens se destacaram no desenvolvimento da inteligência artificial: inteligência artificial generativa. É a tecnologia capaz de criar conteúdo novo, como textos, imagens, códigos ou relatórios. Exemplo do dia a dia: quando alguém usa uma inteligência artificial para escrever um e-mail, gerar uma imagem ou criar um relatório automaticamente. Agentes de inteligência artificial são sistemas que utilizam inteligência artificial para executar tarefas, tomar decisões e interagir com ferramentas externas, automatizando processos completos. Exemplo: um sistema que recebe um pedido, consulta dados e executa ações automaticamente. A inteligência artificial moderna não apenas analisa dados, mas também pode criar conteúdo e automatizar tarefas. É apresentado de forma simples de entender a diferença entre inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa é comparada a um cérebro criativo, pois sua principal função é produzir conteúdo ou conhecimento, como textos, imagens ou relatórios. Um exemplo do dia a dia seria usar uma inteligência artificial para escrever um texto, gerar uma imagem ou criar um código automaticamente. Já os agentes de inteligência artificial são descritos como cérebro mais ação mais ferramentas mais execução. Isso significa que eles não apenas pensam ou geram conteúdo, mas também executam tarefas e utilizam ferramentas para alcançar um objetivo. Enquanto a inteligência artificial generativa se concentra em criar, os agentes são projetados para agir e completar tarefas. Um exemplo simples: usar inteligência artificial para escrever um relatório representa a inteligência artificial generativa. Já um sistema que recebe uma citação, usa ferramentas e executa etapas para concluir uma tarefa representa um agente de inteligência artificial. Inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial capaz de criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos durante o treinamento do modelo. Em vez de apenas analisar informações, ela consegue produzir materiais diferentes com base no que aprendeu. Os conteúdos gerados podem ser textos, imagens, vídeos, músicas, códigos de programação, resumos e análises. Um exemplo simples do dia a dia: quando alguém pede para a inteligência artificial escrever um texto, criar uma imagem ou gerar um código, ela utiliza os padrões aprendidos para montar uma nova resposta. Os sistemas mais conhecidos que realizam esse tipo de tarefa utilizam LLMs, Large Language Models, que são modelos projetados para trabalhar com linguagem natural, permitindo que as pessoas interajam com a inteligência artificial por meio de textos ou perguntas. Assim, a principal ideia apresentada é que a inteligência artificial generativa utiliza o conhecimento aprendido para produzir novos conteúdos de diferentes tipos. Modelos de inteligência artificial generativa aprendem analisando grandes conjuntos de dados, identificando padrões estatísticos presentes nessas informações. Com esse aprendizado, conseguem gerar respostas ou conteúdos quando recebem uma instrução chamada prompt. Durante o uso, o modelo recebe o prompt e tenta prever a sequência de tokens, palavras ou partes de palavras, deve aparecer em seguida, considerando o contexto da mensagem. Um exemplo simples: quando alguém começa a frase, "O céu está muito", o modelo analisa o contexto e prevê qual palavra pode vir depois para formar uma resposta coerente. Esse funcionamento envolve tecnologias como transformers, embeddings, mecanismo de atenção e modelagem probabilística de linguagem, que ajudam o modelo a entender relações entre palavras e escolher a próxima sequência mais provável. O fluxo básico acontece assim: o usuário envia um prompt modelo de linguagem, LLM, processa gera a resposta. A inteligência artificial generativa pode ser utilizada para produzir diferentes tipos de conteúdo de forma automática, ajudando em tarefas do dia a dia profissional e acadêmico. Entre os usos apresentados estão escrever e-mails profissionais, gerar documentação técnica e criar roteiros de aula.
Isso significa que uma pessoa pode fornecer uma instrução e receber um texto estruturado pronto para uso. Também é possível gerar códigos de programação, como SQL ou Python, auxiliando no desenvolvimento de sistemas ou na criação de consultas em banco de dados. Outro uso é criar imagens para marketing, permitindo produzir materiais visuais a partir de descrições. A tecnologia também ajuda a resumir relatórios extensos, facilitando a compreensão de documentos longos, e pode explicar conceitos técnicos, tornando assuntos complexos mais fáceis de entender. Na prática, isso permite transformar uma simples instrução em conteúdo útil para comunicação, estudo ou desenvolvimento técnico. A imagem mostra um exemplo de uso da inteligência artificial generativa por meio de um prompt, que é a pergunta ou instrução enviada para a inteligência artificial. No exemplo, a pergunta é: explique o que é normalização de banco de dados. A partir dessa pergunta, a inteligência artificial gera uma resposta explicando que normalização é um processo usado na modelagem de dados para organizar tabelas corretamente, evitando dados repetidos e problemas de atualização. O objetivo é reduzir redundâncias, melhorar a consistência dos dados e facilitar a manutenção. Um exemplo simples. Imagine uma planilha onde o mesmo dado aparece várias vezes. Organizar essas informações em tabelas corretas ajuda a evitar erros e repetições. Também é destacado que a resposta de uma inteligência artificial pode variar, mesmo para a mesma pergunta. Isso acontece porque diferentes sistemas podem utilizar modelos, bases de treinamento e formas de geração de texto diferentes. Alguns sistemas de inteligência artificial generativa utilizam diferentes tecnologias para conseguir analisar dados e gerar conteúdos. Entre elas estão os LLMs, Large Language Models, que são modelos projetados para trabalhar com linguagem, permitindo gerar textos e respostas a partir de perguntas. Também utilizados modelos de difusão, que ajudam na geração de imagens, criando novas imagens a partir de padrões aprendidos. Outro componente importante são as redes neurais profundas, Deep Learning, que permitem ao sistema aprender padrões complexos presentes nos dados. Esses sistemas frequentemente utilizam a arquitetura Transformer, que ajuda o modelo a entender relações entre palavras e informações dentro de um texto. Alguns exemplos de modelos conhecidos são GPT, Claude, Llama e Gemini, que utilizam essas tecnologias para gerar respostas, textos ou outros tipos de conteúdo a partir de uma instrução do usuário. A inteligência artificial generativa é uma tecnologia poderosa, mas possui algumas limitações importantes. Uma delas é a alucinação, quando o sistema pode gerar informações incorretas se não tiver dados confiáveis suficientes. Em outras palavras, a resposta pode parecer correta, mas não estar totalmente certa. Outra limitação é a falta de acesso ao contexto da empresa. Se o modelo não estiver conectado às bases internas de uma organização, ele pode não conhecer regras, processos ou informações específicas daquele ambiente. Também existe a falta de execução. A inteligência artificial generativa normalmente não executa ações no mundo real sozinha. Ela gera respostas ou sugestões. Para que tarefas sejam executadas, é necessário integrar a inteligência artificial com outros sistemas ou utilizar agentes de inteligência artificial. Um exemplo simples: a inteligência artificial pode explicar como fazer uma tarefa, mas para realizá-la automaticamente é preciso conectá-la a ferramentas ou sistemas. Agentes de inteligência artificial são sistemas capazes de receber um objetivo e agir para alcançá-lo. Para isso, o sistema planeja etapas, utiliza ferramentas externas, executa ações e depois analisa os resultados. Se necessário, ele pode ajustar o plano para melhorar o resultado. O funcionamento normalmente segue um ciclo chamado Agent Loop. Primeiro existe um objetivo. Depois ocorre o planejamento. Em seguida, o agente utiliza ferramentas, executa as ações, avalia o resultado e decide se precisa ajustar algo ou concluir a tarefa. Diferente da inteligência artificial generativa tradicional, apenas responde perguntas, um agente atua para resolver problemas. Para tomar decisões, o agente analisa o objetivo, interpreta o contexto, considera interações anteriores, segue regras definidas pelo sistema e utiliza resultados já obtidos para decidir o próximo passo.
Agentes de inteligência artificial podem interagir com diferentes sistemas externos para realizar tarefas. Entre esses sistemas estão APIs, bancos de dados, e-mail, CRM, ERP, sistemas internos e ferramentas de automação. Essa conexão permite que a inteligência artificial não apenas gere respostas, mas também execute ações dentro de sistemas reais. Quando conectada a essas ferramentas, a inteligência artificial pode consultar dados em bancos de dados, enviar mensagens, gerar relatórios, abrir tickets de atendimento e atualizar registros. Um exemplo simples. Imagine um sistema que recebe uma solicitação, consulta informações em um banco de dados, envia um e-mail com a resposta e registra a atividade no sistema. Nesse caso, o agente utiliza diferentes ferramentas para completar a tarefa de forma automática. Agentes de inteligência artificial podem operar com diferentes níveis de autonomia, ou seja, diferentes graus de independência para executar tarefas. No nível assistido, a inteligência artificial apenas sugere ações e precisa da confirmação de uma pessoa antes de continuar. Nesse caso, o ser humano ainda toma a decisão. No nível semi-autônomo, a inteligência artificial consegue executar tarefas rotineiras automaticamente, mas pede validação humana em etapas consideradas críticas ou mais sensíveis. No nível autônomo, a inteligência artificial é capaz de executar processos completos sozinha, desde que esteja dentro de limites previamente definidas pelo sistema. Um exemplo simples seria um sistema que sugere respostas para um e-mail, outro que envia mensagens automaticamente após validação e outro que executa todo o processo seguindo regras já estabelecidas. Veja a diferença entre inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. No objetivo, a inteligência artificial generativa é usada para criar conteúdo, enquanto os agentes de inteligência artificial são usados para executar tarefas. Em relação ao funcionamento, a inteligência artificial generativa segue o fluxo de prompt e resposta. Os agentes funcionam a partir de um objetivo, criam um plano e depois executam as ações. No nível de autonomia, a inteligência artificial generativa possui autonomia baixa, pois normalmente depende da pergunta do usuário. Os agentes possuem autonomia média ou alta, podendo agir para cumprir um objetivo. Dentro das empresas, a inteligência artificial generativa é aplicada na criação de conteúdo, suporte e documentação. Já os agentes são utilizados na automação de processos. Na capacidade, a inteligência artificial generativa se concentra na geração de informação, enquanto os agentes são voltados para a tomada de decisão e execução de ações. Um exemplo simples seria usar inteligência artificial para escrever um relatório ou utilizar um agente para automatizar uma tarefa dentro de um sistema. Aqui é apresentado formas de organizar agentes de inteligência artificial e como eles podem utilizar ferramentas externas. Um dos modelos é o Planner Executor. Nesse formato, um componente planeja o que precisa ser feito e outro executa as ações. Outro modelo é o Tool Using Agent, que escolhe ferramentas de forma única para realizar tarefas. Também existem sistemas com múltiplos agentes, onde vários agentes especializados trabalham juntos para resolver um problema. Esses agentes podem interagir com ferramentas externas como APIs, bancos de dados, sistemas corporativos e ferramentas de automação. Isso permite que a inteligência artificial consulte informações, execute tarefas e interaja com outros sistemas. Também são citados frameworks usados para desenvolver esses sistemas, como LangChain, Llama Index, CryoAI e AutoGen. Essas ferramentas ajudam a estruturar agentes e integrar a inteligência artificial com diferentes recursos para executar tarefas dentro de um ambiente tecnológico. Veja exemplos práticos de uso da inteligência artificial generativa e de agentes de inteligência artificial em diferentes áreas das empresas. Na área empresarial, a inteligência artificial generativa pode ser usada para criar treinamentos, gerar documentos e produzir conteúdo. Já os agentes são utilizados para automatizar processos, gerenciar tickets e monitorar sistemas. Na análise de dados, a inteligência artificial generativa ajuda a explicar relatórios e gerar insights. Os agentes podem extrair dados, atualizar dashboards e gerar alertas automaticamente. No suporte técnico, a inteligência artificial generativa pode explicar erros e sugerir soluções. Os agentes analisam logs, abrem chamados e executam diagnósticos. No desenvolvimento de software,
A inteligência artificial generativa pode gerar código e explicar algoritmos. Os agentes podem rodar testes, abrir pull requests e atualizar documentações. Isso mostra que a inteligência artificial generativa auxilia na criação de informações, enquanto os agentes executam tarefas e processos dentro dos sistemas. O conteúdo apresenta um estudo de caso de atendimento ao cliente para mostrar a diferença entre inteligência artificial generativa e agente de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa é utilizada para gerar respostas para perguntas frequentes. Ou seja, quando um cliente faz uma pergunta comum, o sistema pode dar uma resposta automaticamente. Já o agente de inteligência artificial realiza um processo mais completo. Ele identifica o problema do cliente, consulta o histórico de atendimentos, gera uma resposta adequada e registra o atendimento no sistema. Um exemplo simples seria um cliente que entra em contato com uma empresa. A inteligência artificial pode ajudar a formular a resposta, enquanto o agente analisa o caso, busca informações no sistema e registra o atendimento. Também é destacado que, na prática, muitos agentes utilizam uma inteligência artificial generativa dentro deles. Isso significa que o agente combina inteligência artificial, lógica, ações e integração com sistemas para resolver o problema. Vamos ver algumas perguntas e para dúvidas comuns sobre inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. Primeiro é explicado que inteligência artificial generativa não é um chatbot. Chatbots são aplicações que podem utilizar inteligência artificial generativa para gerar respostas durante uma conversa. Também é esclarecido que agentes de inteligência artificial não são apenas chatbot com ferramentas. Eles possuem lógica de planejamento e execução, o que permite analisar um objetivo e realizar ações para alcançá-lo. Outra dúvida abordada é se agentes substituem pessoas. A explicação mostra que automatizam tarefas repetitivas, mas ainda dependem de supervisão humana. Por fim, é apresentado o conceito de automação inteligente, que ocorre quando sistemas utilizam inteligência artificial para interpretar informações e tomar decisões durante a execução de tarefas. Um exemplo simples seria um sistema que responde perguntas automaticamente e ajuda a executar tarefas seguindo regras definidas. Uma visão sobre o futuro da inteligência artificial generativa e dos agentes de inteligência artificial indica que, nos próximos anos, os agentes devem se tornar mais autônomos, executando mais tarefas com menos intervenção humana. Também deve ocorrer maior integração com sistemas empresariais, permitindo que a inteligência artificial trabalhe conectada às ferramentas usadas nas empresas. Outro ponto é o uso crescente de bases de conhecimento internas por meio de Retrieval Augmented Generation. Nessa técnica, a inteligência artificial consulta documentos, bancos de dados ou arquivos da empresa antes de gerar a resposta, utilizando essas informações para produzir respostas mais precisas. Também é esperado que agentes se especializem por área, como financeiro, jurídico ou suporte. Essas mudanças podem reduzir tarefas repetitivas e permitir maior foco humano em análise e estratégia, além de gerar novas funções relacionadas à gestão e governança da inteligência artificial. Um resumo sobre a diferença e a complementaridade entre inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa é voltada para criar conteúdo e produzir conhecimento, como textos, explicações ou respostas a perguntas. Já os agentes de inteligência artificial são sistemas envolvidos para executar tarefas e alcançar objetivos, utilizando inteligência artificial, ferramentas externas e automação. Quando essas duas tecnologias são combinadas, é possível criar sistemas mais completos. Esses sistemas conseguem compreender informações, gerar respostas inteligentes e também executar processos completos. Um exemplo simples seria um sistema que entende uma solicitação, gera uma resposta adequada e executa ações necessárias para resolver a tarefa. Essa integração representa um caminho importante para o uso prático da inteligência artificial dentro das organizações, permitindo automatizar atividades e apoiar decisões. O conteúdo apresentado tem como objetivo do material, que é introduzir o entendimento das diferenças entre inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial. A proposta é explicar de forma didática o que cada tecnologia faz,
como funciona e em quais situações pode ser aplicada, utilizando exemplos simples e comparações para facilitar a compreensão. Também é destacado que o material não busca aprofundar totalmente o tema. A intenção é servir como um ponto inicial de aprendizado para quem está começando a estudar essas tecnologias. Além disso, é reforçada a importância de continuar estudando. Tecnologias relacionadas à inteligência artificial evoluem rapidamente e exigem atualização constante do conhecimento. A ideia principal é incentivar o aprendizado contínuo e oferecer uma base inicial para compreender como inteligência artificial generativa e agentes de inteligência artificial podem ser utilizados em diferentes contextos tecnológicos.